o médico do pronto atendimento com da hemodinâmica. Então, o procedimento precisava ser multidisciplinar. Eu tinha uma falta de integração entre as equipes do PA e hemodinâmica. A nossa hemodinâmica é um serviço terceirizado, então o que agravava um pouco mais. Então, eu tinha uma demora do médico para definir o diagnóstico. Então, o médico olhava aquele ECG, será que é? Então, vou fazer mais um. Tinha essa demora dessa definição. A demora para iniciar o atendimento do cliente e realizar o eletro, ou seja, o paciente chegou na minha porta, eu tinha uma demora para começar a fazer o eletro, e eu não tenho ainda, depois eu vou explicar, um hemodinamicista de plantão. Então, eu não tenho um médico parado ali, esperando, quando eu ligar, eu falar, posso ir, ele pode vir. Então, eu só tenho escalas de sobreaviso. Então, dependendo do momento, então a gente vai ter um tempo crítico, que conforme apresentado, era ter um tempo de deslocamento do médico. Então, a nossa ação era solicitar o serviço, disponibilizar um médico de plantão ali no local para estar atendendo. Então, a gente começou com a revisão dos protocolos médicos e de enfermagem. No Santa Rita, a gente já tem uma rotina de revisão dos procedimentos. Eles são revistos anualmente, mas nesse ano a gente deu atenção a esses protocolos para poder adequar a rotina. Então, foi no finalzinho do ano passado, né, no segundo semestre. Junto com essa revisão, foram elaborados o protocolo multidisciplinar, que é o que a gente chama lá de plano de cuidado, para a síndrome coronariana aguda. Então, a gente fez uma linha de cuidado, que esse daqui é só um print da tela, ele é muito grande, ele não cabe numa tela. Ele é um fluxo do paciente, desde a entrada dele no PA, e ele vai passar pelo hospital inteiro. Então, vai ter hemodinâmica, vai ter o caso de bloco cirúrgico, se precisar fazer uma cirurgia cardíaca, vai ter o CTI, vai ter a unidade de internação. Então, esse daqui é um print do nosso plano de cuidado, que ele é em fluxogramas, e nós temos links em cada fluxo para esclarecer qual que é a prescrição médica, qual que é o tratamento. Então, a gente fez essa elaboração dos planos de cuidado. E, seguido disso, a gente começou em março a formalizar a integração das equipes. Então, a gente tinha uma falta de integração que a gente procurou resolver com uma equipe multidisciplinar, que a gente chama lá no Santa Rita de grupo de melhoria. A gente não usava alguns termos da filosofia ali, mas a gente percebeu que a gente usava muito a filosofia, mas não com os termos apropriados. Então, a gente criou o grupo de melhoria. Esse grupo de melhoria, hoje, se reúne regularmente, todo mês. E todo mês, a participação dos médicos envolvidos, de membros da diretoria, essa foi uma premissa, que a gente precisa do apoio. E todos os casos que acontecem são discutidos individualmente. Então, é levado toda a evolução do paciente, todo o caso, para ver se teve algum erro, qual foi o erro no atendimento dele, para poder melhorar o atendimento seguinte. Posteriormente, isso a partir de julho, nós implantamos o processo de classificação de risco no pronto atendimento. Até então, nós não tínhamos o processo de classificação de risco, que é o ato do paciente passar por uma triagem. Uma classificação prévia que vai definir se ele vai ser atendido primeiro ou se ele vai ficar esperando um pouco mais. Então, com a aplicação e a implantação da classificação de risco, isso melhora, porque o paciente com infarto agudo é um paciente crítico que deve ser atendido imediatamente. Então, isso daí os protocolos já foram revisados e adequados. E desde então, que a gente implantou essa classificação de risco, nós definimos que, nos casos aplicáveis, porque a classificação ela já define e classifica o paciente de acordo com os sintomas, então, se a gente suspeita que o paciente já está com essa patologia, o ECG já é feito, sem a prescrição médica. Porque, às vezes, a gente esperava o médico falar, vamos prescrever o eletro, para poder fazer. Então, hoje não. Hoje o ECG já é feito pela enfermagem, isso é um protocolo, já entra no serviço da enfermagem. Então, nós fizemos essa, e a classificação de risco ela é recente, foi a partir de julho. E uma ação que a gente não conseguiu implementar é a disponibilizar um hemodinamicista de plantão no local. Por quê? Porque é um custo muito alto. Nós atendemos poucos pacientes com esse perfil. Então, nós temos 10 mil atendimentos no pronto atendimento, são em média 4. Tem mês que 2, um só, às vezes nenhum. Então, um hemodinamicista de plantão ficaria muito caro para a gente, né? Então, essa opção a gente ainda não é viável. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar
considerando uma meta menor ainda, já prevendo um tempo de deslocamento do médico. Então, aí estão as etapas críticas e os resultados que a gente já alcançou. Do tempo decorrido entre a chegada do paciente na porta e a realização do eletro, a gente tinha 24 minutos. Hoje são, em média, 17. Só que se a gente for olhar desde julho, que a gente implantou a classificação e já faz o eletro sem prescrição, nós já estamos, em média, em 8, dentro da meta, né, recomendada pela Associação Internacional de Cardiologia, que são 10 minutos. O tempo decorrido entre a realização do eletro e a entrega do eletro ao médico passou de 11 para 6. Isso daqui porque, como a gente melhora o protocolo e revisa, por muitas vezes o médico já está do lado vendo o eletro. Né? Não tem aquela parte de eu pegar, tirar o eletro lá da sala de emergência e levar até o médico. Então, já melhorou esse tempo. O tempo decorrido entre a entrega do eletro ao médico e o contato com a hemodinâmica caiu de 34 minutos para 9 minutos. Quando a gente revisa um protocolo médico e padroniza, e define e treina, a conclusão médica é mais rápida. Então, com as reuniões dos grupos de melhoria, a gente tem a participação da responsável pela coordenação das clínicas e a discussão de todos os casos, então a definição já é mais rápida. A conclusão do caso e início do tratamento é mais rápida. Então, a gente caiu para 9 minutos. O tempo decorrido entre a liberação da hemodinâmica, que é o tempo que a gente avisa para eles, podemos descer, eles falam, pode, não mudou muito. Por quê? Porque é, em média, o tempo que o médico leva para fazer o deslocamento. Que nem sempre ele está aqui, e por uma coincidência, muitos infartos são à noite, justamente no momento que a gente não tem um plantonista no local. Então, esse tempo ele não mudou muito, e agora a gente vai buscar trabalhar com o tempo, considerando já que esses 40 fazem parte do processo. Então, eu tenho que reduzir todas as etapas para tentar permitir esse deslocamento do médico sem afetar o tratamento. O tempo decorrido entre a liberação da hemodinâmica e o encaminhamento do cliente, de 24 para 7, essa aqui as questões de transporte e do paciente aceitar ou não a hemodinâmica, então isso daqui impactou de um ano para o outro, mas nada muito crítico. O tempo decorrido entre o encaminhamento do cliente e o início do procedimento caiu de 35 minutos para 13. Então, a revisão dos protocolos médicos e de enfermagem da hemodinâmica também possibilitaram a agilidade no início do procedimento. Então, a sala já fica pronta, os materiais posicionados, tudo para poder agilizar. Assim como o tempo decorrido do início do procedimento e a introdução do catéter na artéria, que cai de 26 minutos para 14, isso devido à revisão do protocolo e também a questões do paciente também, que vai depender de paciente para paciente a dificuldade do início do tratamento. Então, a gente tinha uma média aí de 196 minutos em 2010, caímos para 107 minutos agora em 2011, uma redução de aproximadamente 45% no tempo porta-balão. Mas as ações não param, porque o nosso objetivo é atingir a nossa meta, que é 90 minutos, menor que 90 minutos. Então, a gente persiste com as ações, persiste na busca pela adesão ao protocolo multidisciplinar. Por quê? Porque o nosso corpo clínico, os médicos que atendem, nós temos um corpo clínico aberto. Então, nós temos um giro de médico. Então, hoje tem um médico, amanhã um outro médico. Então, a gente precisa persistir na divulgação do protocolo e na adesão ao protocolo, para garantir que, independente do dia, do plantão, eu tenho uma agilidade no atendimento. A gente persiste na revisão dos protocolos. Então, nós temos uma revisão anual para melhorar e garantir que o protocolo esteja aplicável. Persiste na realização das reuniões dos grupos de melhoria. As reuniões devem acontecer todo mês, e isso é uma regra, isso é acompanhado. A gente vai ter uma outra opção, que é a utilização do fibrinolítico como opção terapêutica nos casos aplicáveis. Porque tem caso que mesmo o paciente passando dos 90 minutos, esperando, é muito melhor que ele espere um pouquinho mais e faça a angioplastia, do que ele utilize um medicamento. Então, tem casos que é melhor que ele espere, aguarde um pouquinho e faça a angioplastia, mesmo que não seja no tempo recomendado, a angioplastia será o melhor tratamento. Então, a gente está fechando o protocolo para a utilização desse trombolítico, onde, quando a gente entrar em contato com o hemodinamicista, ele vai falar, espera ou não, vamos aplicar o trombolítico, a gente vai ter essas definições. E a gente vai ter também a reforma do nosso pronto atendimento, que vai melhorar
na questão da estrutura, que nós vamos ter no mesmo piso, nós vamos ficar no mesmo piso da hemodinâmica, e isso vai contribuir para a redução de alguns minutos no transporte do cliente. Então, esses foram os resultados conquistados até aqui. A gente vem trabalhando, e agora que a gente vai ficando mais integrado à filosofia Lean, à metodologia, a gente vai estar aplicando cada vez mais para chegarmos aí na nossa meta de 90 minutos. Então, eu agradeço a todos. Deixo uma frase do Carlos Drummond de Andrade para a gente refletir. Agradeço a todo mundo, a equipe de trabalho do Hospital Santa Rita, a todos presentes. Muito obrigada. Nós agradecemos a participação do Hospital e Maternidade Santa Rita. Na sequência, convidamos as senhoras Fanny Cossenza e Josiane Carvalho Pereira, coordenadoras da qualidade do Hospital Felício Roxo, para apresentarem o projeto Melhoria nos Processos de Notificação a Eventos Adversos. Boa tarde. Meu nome é Josiane, eu sou coordenadora da Assessoria da Qualidade do Hospital Felício Roxo. Sou enfermeira e vamos apresentar aqui agora o trabalho do Grupo de Estudos Lean Hospitalar da Fundação Felício Roxo. Eu gostaria de mostrar primeiro um vídeo institucional nosso. Tradicionalmente, somos considerados um dos melhores hospitais de Minas Gerais. Agora é a sua vez. E possuímos um atendimento acolhedor e humanizado. Essa vai ser mole, né, vô? Que isso. Somos o maior transplantador de órgãos do estado e pioneiros em diversos procedimentos modernos, como o primeiro transplante de coração feminino em Minas e a cirurgia para a cura da epilepsia. Outra tradição nossa é contar com alguns dos mais modernos equipamentos médicos do mundo. Há décadas, nossa equipe médica é considerada uma das mais bem preparadas, contando com diversos profissionais de renome internacional. E há quem ache que tradição não combina com modernidade. Checkmate. Ah, não, vô. Hospital Felício Roxo, 60 anos, aliando tradição e modernidade. Então, isso. A instituição Felício Roxo já está localizada na Avenida do Contorno. Avenida do Contorno, 9.530. Então, o hospital tem 60 anos, a fundação. Ela é uma instituição filantrópica, é uma instituição privada, filantrópica, sem fins lucrativos. Ela destaca-se pela tradição e modernidade, sendo referência em Minas Gerais e no Brasil em assistência médico-hospitalar. Aqui é um pouco da estatística nossa, de janeiro a setembro de 2011, nós temos um total de 374 leitos, contamos com 311 leitos de apartamento e enfermaria, 40 leitos de CTI adulto e 23 leitos de CTI pediátrico, que é o serviço do Neocenter. Até o mês de setembro, nós tivemos 75.818 internações, 25.884 cirurgias e 78 transplantes. Então, aqui, só para poder demonstrar um pouco, né, nós contamos também com o moderno parque tecnológico. Agora, vou entrar no nosso tema, né, no nosso trabalho. Então, a escolha do nosso projeto foi através da percepção da equipe multidisciplinar. Foi observado a ocorrência de falhas nos processos assistenciais e falha no processo de notificação. Então, nós observamos, o que aconteceu? Nós fomos convidados pela UBQ no mês de abril, maio, para participar do grupo de linha hospitalar. Então, a gente teve um primeiro encontro, como eu falei, nós chegamos lá sem entender nada da metodologia. O que é Lean? De onde que vem essa palavra? O que é isso? Então, assim, nós fomos para o primeiro encontro, tivemos uma primeira apresentação, ainda continuamos sem entender o que era Lean. Sentava com a diretoria, tentava explicar para eles o tal do Lean, não conseguia sair. Tivemos mais alguns encontros, fomos discutindo. O Lucas, que é o coordenador do grupo, esteve no hospital, conversou com o diretor do hospital também, porque a gente acreditava que o Lean era que existia uma receita de bolo,
que existia uma forma de fazer. Como fazer? Como que eu vou fazer? Eu vou chegar ali, eu vou ter tudo padronizado, a forma que eu vou aplicar o LEED dentro da minha instituição. E a gente foi trabalhando e vendo que não é bem assim. Né? A gente que trabalha com processo de qualidade, está tão acostumado a trabalhar com padronização, com normas de certificação, então a gente acreditava que tinha uma receita de bolo. Nós estamos conversando e trabalhando, e vamos fazer um desafio, então. Vamos trabalhar com algum problema. Pega seu problema que você acha que você tem dentro do hospital e vamos trabalhar. Então, nós pegamos o nosso problema, foi a questão dos eventos adversos. Então, nós queremos melhorar o nosso processo de notificação dos eventos adversos. O que são eventos adversos? Eventos adversos são definidos como complicações indesejadas decorrentes do cuidado prestado aos pacientes, não atribuído à evolução natural da doença de base. O que quer dizer isso? O paciente entra dentro de uma instituição para fazer determinado procedimento, ou ele entra para tratar uma determinada doença. E ele adquire, durante esse processo dele de internação, um outro fator, uma outra doença que não é atribuída à sua doença de base. Então, nós pensamos, para eu poder melhorar a assistência dentro do meu hospital, eu preciso primeiro identificar aonde estão os meus erros. E é muito complicado a gente identificar erros, porque, na verdade, ninguém quer assumir que existe erro. E se eu colocar que dentro de um hospital não existe erro, eu estou mentindo. Então, o primeiro erro é não admitir o erro. Então, em qualquer instituição que você vai, acontece os erros, acontecem os eventos, e eu preciso detectar esses meus erros para que eu possa trabalhar em cima dele. Então, o nosso primeiro ponto foi fazer uma melhoria da notificação desses eventos. Então, as possíveis causas foi a falta de conhecimento do conceito de evento adverso. As pessoas tinham esse conceito descrito, mas desconheciam esse termo. Desconhecimento dos principais eventos, ausência de treinamento específico para o tipo de paciente. Nós resolvemos trabalhar de início, a gente pegou uma unidade piloto, porque eu não conseguia abraçar o hospital inteiro. Então, são 374 leitos. Nós pegamos uma unidade com 40 leitos, que é uma unidade específica para paciente no pós-operatório de transplante. A falta de conhecimento da gravidade do risco e o medo de punição. Então, a questão da notificação, ela vem muito abraçada com essa questão do medo de punição. Eu vou ali, vou admitir que eu fiz errado e eu vou ser punido por isso. Então, a gente quebrou esse paradigma para poder mostrar que não existiria punição. Que nosso objetivo era que notificasse o mais possível os eventos adversos. Aí a Fanny vai falar um pouquinho aqui de como a gente chegou até o nosso efeito final ali pelo Chical, e depois eu vou continuar. Boa tarde a todos. Meu nome é Fanny. Eu sou enfermeira do setor de imagem do hospital, né? E a gente abraçou essa causa com muito amor. Primeiro, a gente tem que ter motivação para a gente trabalhar. É o que a gente tem, né? E com coração, porque você trabalhar dentro de um hospital é enorme. Agora está todo mundo aqui, né? Não sei se alguém tem algum parente que está em um hospital. Quem sabe? A gente fica pensando, será que está tudo bem lá? Será que está ocorrendo alguma coisa ou não? Sempre pode existir um evento. E por isso que a gente tem que trabalhar e começar a aparecer, sim. Né? Se a gente não começar a mostrar, a gente nunca vai conseguir conduzir e saber o que está ocorrendo e o que eu posso fazer para melhorar. Então, aqui a gente trabalhou dentro do Chicawa, né? Que a gente trabalhou ligado à mão de obra, treinamento específico para isso, que eram pacientes pós-transplante. Por que tem que ser cuidado com o paciente pós-transplante? Que é um paciente mais diferenciado. Imagina um paciente que fica meses na fila esperando para receber um rim, e por falta de um treinamento que um funcionário não teve, aquele rim, ele perde o rim. Falta de notificação. Às vezes eu tenho medo de notificar. Eu tenho medo de errar. E eu vou falar que eu errei. Mas se isso multiplicar dentro da instituição, vários casos, né, que podem levar a ser irreversível e eu não consigo isso mais. Aí a vida de um paciente a gente não consegue voltar mais. Falha na dispensação de material e medicamento é uma coisa que pode ocorrer. Dentre essas falhas, a principal que a gente achou está ligada ao treinamento específico. Pode ir, Josi. Aí a gente trabalha os 5 porquês, né? A falta de notificação. Por quê? Desconhecimento do conceito de evento, é o que a Josiane tinha falado.
Ausência de treinamento relacionado ao tema. Será que ele sabe do paciente que ele está cuidando? Será que ele sabe quais são os riscos que o paciente está tendo ali? Falta de detecção da necessidade de treinamento pela supervisão. A supervisão está tão mecânica trabalhando ali. Será que ela parou um pouco para pensar que aquilo ali é importante para aquele funcionário que chegou ali? Desconhecimento dos principais eventos que deveriam ser notificados. Será que, isso aqui eu troquei uma medicação, uma coisa, o paciente não teve nada, não vou falar, não. Ou eu peguei uma veia mais que 2 vezes, não, isso aqui também eu não vou falar, não. E por aí vai. Então, a gente percebeu que isso aí está ligado à falta de treinamento. E aí, a gente fez um plano de ação, que seria, a gente tem o problema, detectou o problema, que foi a melhoria na notificação, eles teriam que notificar esse problema. Treinamento de todos os funcionários, a gente foi para a unidade, conversamos com os funcionários se eles sabiam o que era, como trabalhar isso dentro deles, começamos a cronometrar a qualidade daquilo ali. Dentro de uma unidade, de uma enfermaria, um apartamento, existe uma campainha, o qual, quando você passa mal, você aciona essa campainha. Aí a gente passou a cronometrar. Se o paciente passar mal lá, quantos minutos o técnico vai lá para atender ele? A gente cronometrou esse tempo. Por quê? Porque todos têm conhecimento sobre o assunto e notifiquem os eventos adversos. Para a gente é importante. Hoje a gente não pode ter medo, O evento adverso é um assunto que está na moda, porque agora a mídia está mostrando isso mais. A gente teve um caso de uma criança agora, Foi administrado um leite na via errada. Teve o caso uma técnica que ela cortou o dedo de uma criança. A gente sabe que a gente não sai de casa, uma pessoa não sai de casa querendo lesar a outra. A gente sabe disso, mas a gente percebe também que a falta de treinamento, a sobrecarga de trabalho, impacta nisso na vida de uma pessoa. Através de aula dialogada, análise de situações vivenciadas na unidade de internação e mudança cultural na instituição frente ao erro. Quem fez isso? Equipe médica, equipe de enfermeiros, todos os técnicos participaram, ou seja, a parte operacional, que é a base da instituição, a parte mais importante, que é o que lida todos os dias com o paciente, é que a gente trabalhou mais. E aí a gente colocou um iceberg. Por quê? A gente quer todos os eventos notificados dentro do hospital, e a gente quer acabar com cada um. A gente trabalhando com aquela teoria de Rennes, que se você procura atuar cada vez mais naqueles fatores que são negativos, que podem causar alguma lesão, no caso do nosso, voltado para a teoria voltada para o nosso lado, alguma lesão que impacte no paciente, a gente começa a trabalhar essa probabilidade. Pode ser que sim, hoje não causou, mas pode ser que amanhã esse dano seja irreversível, que seria a morte. Quando nós trabalhamos com essa teoria que pegamos do iceberg, nós observamos o seguinte: essa ponta do iceberg, ela é muito fácil de ser verificada, ela é muito fácil de ser notificada. Isso é perceptível aos olhos de qualquer um, aos olhos de um leigo. E essa parte que está aqui para o fundo, somos nós responsáveis, somos nós profissionais da área de saúde que temos que perceber as nossas fragilidades. Nós temos que perceber o possível evento, nós não temos que esperar isso acontecer. Então, esse daqui são os envolvidos no projeto, É uma foto de todos que participaram desse projeto. E como as principais ações. Então, foi a escolha de uma unidade piloto, como a Fanny falou. O paciente ele fica anos na fila de transplante. Ele é um paciente totalmente sofrido. Ele passa por diversas sessões de hemodiálise. Então, por um erro, que às vezes é uma coisa simples, esse paciente vai perder o órgão. Pode ser por causa de um soro. Eu perdi um acesso venoso e eu não consigo um outro acesso para esse paciente, eu não vou conseguir medicá-lo no tempo correto, eu não vou dar uma medicação que ele precisa para rejeição, e ele pode perder o órgão por causa dessa simples, seria uma simples falha. Então, nós realizamos reuniões com a equipe multidisciplinar, nós tivemos participação da diretoria, porque a diretoria abraçou essa causa com a gente, porque se não abraçar, a gente não consegue sair do lugar. É realmente um trabalho em equipe. Participação desde a zeladoria, farmácia, serviço de nutrição e dietética, o corpo clínico. Nós temos uma facilidade, porque o corpo clínico do Felício Rocha é um corpo clínico fechado. Então, os médicos estão ali com a gente todos os dias, vivenciando e participando dos nossos problemas
e nos auxiliando com oportunidades de melhoria. Então, nós realizamos 2 dias de treinamento para todos os colaboradores dessa unidade. Após, criamos uma comissão de segurança ao paciente, que assim está sendo um sucesso no hospital. Todos vão para essa comissão, porque a gente quer discutir ali os eventos que foram notificados. Nós passamos, essa comissão então foi criada a partir desse projeto do Lean, e foi até interessante que nós participamos por processo de auditoria 2 semanas, né, onde nós fomos recertificados na ONA e na ISO, e nós recebemos um esforço digno de nota por essa comissão, por ser diferente, por ninguém ter criado uma comissão. Então, uma comissão que partiu a partir do nosso trabalho com Lean. Né? E criamos também a notificação eletrônica, que é a notificação onde a pessoa não precisa de se identificar. Então, aqui é uma corrida mesmo, né, para a gente poder alcançar os nossos objetivos. Então, resultado alcançado. Após esse trabalho que nós tivemos de treinamento no mês de julho, no mês de agosto, nós podemos observar que houve um elevado número aí de notificações. Nós até apresentamos naquela reunião que a curva foi lá em cima, né? E após essas notificações, nós começamos a trabalhar em cima das principais notificações. Nós conseguimos trabalhar dando treinamentos pontuais. Então, no mês de setembro, já houve uma queda. Por quê? Uma coisa muito simples. Por que está perdendo tanto acesso venoso? As pessoas estavam tendo dificuldade em manipular o gelco, que é um gelco novo. Então, a vigilância sanitária colocou que teríamos que ter um gelco que é para punção de acesso venoso, com dispositivo de segurança. E as pessoas estavam puncionando essa veia e não estavam canulando direito esse acesso. Fixação do acesso. Então, a gente deu um treinamento em cima disso. E, além dos outros eventos que a gente trabalhou, perda de sonda. Então, assim, a gente já viu essa melhoria aí com essas notificações. Resultados. Então, houve um aumento da notificação. Logo após, houve uma queda devido aos treinamentos pontuais. Houve uma redução de custo. Porque quando eu começo a perder muito acesso, que eu começo a funcionar minhas veias de novo, o convênio não me paga por isso. Então, a gente houve uma redução de custos aí também. Aumento da satisfação do cliente externo e interno. O cliente externo, o paciente de transplante, ele é um paciente altamente orientado. Então, assim, a gente chega na unidade, vai fazer uma pesquisa com ele, eles não têm o que reclamar. A gente pergunta, você tem algum... Não, eu não tenho nada para poder reclamar aqui, o atendimento é excelente. E o cliente interno, né? Então, como a gente chegou lá, a farmácia colocou as dificuldades que tinha naquela unidade, a rouparia colocou a dificuldade que tinha, os profissionais que estavam ali, mais bem orientados, começaram a trabalhar também para poder melhorar essa cadeia aí do cliente fornecedor. Redução da média de permanência, aumento da deshospitalização, e com isso também nós elaboramos um plano de alta multidisciplinar. Então, o paciente ele começa a ser orientado 48 horas antes da previsão de alta, para que ele dê continuidade em casa do tratamento dele. Estamos em andamento. Até conversando essa semana com o diretor do hospital, ele quer que a gente expande esse projeto para as demais unidades assistenciais. Nós vamos agora expandir para as demais unidades. Em parceria com outros hospitais aqui de Belo Horizonte também, que foi até muito interessante, porque a gente reuniu e, através dessas reuniões do Lean, a gente, conversando, nós não somos concorrentes. Nós temos os mesmos problemas aqui dentro. Então, nós começamos a reunir alguns hospitais para que a gente possa trabalhar em cima desse problema de gerenciamento de leitos, que é um problema de todos. Não é um problema só do Felício Roxo, é um problema de todos. Então, nós já estamos trabalhando com esse projeto aí também de gerenciamento de leitos. E também estamos trabalhando com melhoria no tempo de transporte de pacientes. Então, estamos há 4 meses e estamos assim cheios de vontade, querendo trabalhar, entender mais da metodologia. Né? Nós participamos do evento que teve do pessoal de São Camilo, do Albert Einstein, e que assim, clareou demais para a gente mesmo sobre essa metodologia.
E, assim, estamos mesmo embriões ainda, estamos tentando fazer, e a gente acredita que o mais importante é começar. Porque quando a gente começa, a gente vai errando, vai vendo que não é daquela forma e vamos melhorando. Então, é essa mensagem aqui que a gente quer deixar hoje. Né? Eu não posso mudar a direção do vento, mas eu posso ajustar as minhas velas para sempre alcançar os meus objetivos. Né? Eu gostaria de agradecer o Antônio Augusto, né, que é o grande idealizador mesmo do projeto Linha Hospitalar aqui em Minas Gerais. Obrigada por você não ter desistido dos hospitais mesmo, porque a gente sabe como que é difícil e como que é complicado, às vezes, entrar num hospital. E muito obrigada mesmo por você estar dando essa oportunidade para a gente poder melhorar e a gente querer ser sempre melhor. Então, em nome do Hospital Felício Roxo, eu agradeço ao BQR, te agradeço assim, de coração mesmo, por essa oportunidade que você deu para a gente poder estar começando. E no próximo ano, queremos estar aqui agora, igual o pessoal aí, 400 e tantos projetos. Estaremos realmente, quero fazer uma semana também. Eu vou colocar o pessoal lá, vamos lá, fazer uma semana agora de projetos. Então, assim, a gente está realmente muito empolgado. E para quem ainda não começou, vamos começar. Eu lembro também, Jô, do seminário, né, que ele deu. E aí ele falou assim que o Lean é uma maneira enxuta de trabalhar, né? E que você consegue reduzir gastos. Eu falei assim, gente, como que a gente vai conseguir reduzir gastos dentro de um hospital? E esse aí é uma maneira que a gente tentou reduzir e está conseguindo. Então, se o paciente ele entra dentro do hospital, se ele não tem nenhum evento, o paciente vai sair satisfeito, a operadora de saúde vai sair satisfeita, e nós também, que a gente vai ter um retorno financeiro melhor, né? Então, assim, a gente passou como que a gente vai conseguir enxergar uma redução aí, né, sem gastar muito dinheiro. E aí a gente passa a enxergar, quando a gente passa a praticar, a gente passa a ver que a gente consegue fazer diferença sim. E aí é isso que a Josi falou, a gente já está com várias ideias, toda que tem, a gente vamos aplicar isso, vamos fazer. Claro que a gente, bem diferente de vocês que são indústrias, né? Mas o importante é a gente querer começar, né? Isso é que vale a pena. Obrigada mesmo, de coração. Nossos agradecimentos ao Hospital Felício Roxo pela participação neste evento. E, na sequência, convidamos o senhor João Marcelo de Souza D'Alessandro, Master Black Belt da Votorantim, para apresentar o projeto Utilização das metodologias Lean TOC e 6 Sigma para aumento da produtividade da fundição. Boa tarde a todos. Obrigado aí ao BQ pela oportunidade de estar deixando a gente apresentar aqui um projeto Lean, TOC e 6 Sigma, a integração das 3 ferramentas aqui que a gente vem mostrar. Qual é o contexto do projeto? Primeiramente, eu vou comentar aqui sobre o Grupo Votorantim. Ele foi fundado em 1918, é um dos maiores grupos industriais privados do Brasil, atua em 8 áreas de negócio, metais, que é a minha área, cimentos, celulose e papel, química, energia, agroindústria, finanças e novos negócios. Por que não hospitais no futuro, né? Bom, ele possui 40 mil colaboradores. Dentro do Grupo Votorantim, a Votorantim Metais, ela possui unidades produtivas no exterior, Peru, Canadá, Estados Unidos e China. Faturamento, a informação aqui do primeiro semestre de 2011, houve um aumento de 85% do EBITDA, passando de 508 milhões para 1 bilhão, só a metais. A gente está passando a cimento em faturamento esse ano. Bom, dentro do zinco a gente tem a unidade Juiz de Fora, que é um smelter. A gente pega o concentrado, o minério trazido, concentrado de zinco, e faz o processo de separação de toda a tabela periódica que tem dentro desse concentrado e produz o zinco, propriamente dito. Para que serve o zinco? O zinco ele é muito utilizado na alimentação, como complemento alimentar, mas também é utilizado na parte industrial, na galvanização. Então, aços galvanizados eles são resistentes à corrosão. Então, todos os carros de todas as marcas possuem aços galvanizados, que é com o nosso zinco aí que a gente ajuda na galvanização. Bom, a nossa unidade produz ácido sulfúrico, dióxido de enxofre líquido, sulfato de cobre, concentrado de prata e cádmio metálico, além do zinco, né?
Bom, o Lean na Votorantim Metais Zinco Juiz de Fora, ele iniciou com projetos Lean Six Sigma a partir de 2003. Foi quando a unidade Juiz de Fora foi comprada pela Votorantim. Bom, ele foi impulsionado com a adoção da teoria das restrições a partir de julho de 2009. Nós tivemos a criação de 6 grupos atuando em gargalos indesejados da planta. Projetos com retorno rápido, o retorno foi no máximo 4 meses. Tá? Esses grupos começaram a mostrar retorno. Bom, uma vantagem da aplicação da teoria das restrições foi o seguinte: a teoria fala que o processo produtivo é como se fosse uma corrente. E a gente vai colocar esforços no elo mais fraco da corrente. A gente não precisa, para aumentar a resistência da corrente, colocar esforços em todos os elos. A gente vai pegar aquele gargalo realmente e vai aplicar os esforços. Bom, rapidamente aqui, o fluxo de produção. Nós temos um forno ustulador, que é a etapa chamada de ustulação. O minério chega nesse forno, vai para a etapa de esviação. Esviação é como se fosse o pó de café. A gente vai fazer o café. Adiciona o pó, que é o ustulado, coloca em solução aquosa, meio quente, com ácido, tem um determinado tempo de residência. A solução que a gente chama, que sai desse café, seria o café pronto, é o sulfato de zinco que vai para a etapa posterior. E a borra do café, ela produz os outros subprodutos. No caso, o cádmio, concentrado de prata, sulfato de cobre. Bom, a solução de sulfato de zinco vem para a eletrólise, forma a folha catódica, vai para a fundição e aí a gente atende o mercado. Como é que foi a disposição desses grupos? O primeiro grupo ele entrou aqui na matéria-prima. Como a nossa unidade não compra a matéria-prima, é um setor corporativo, é um setor comercial que faz aquisição, a gente montou um grupo para fazer reuniões periódicas, porque a matéria-prima poderia engargalar toda a planta. Bom, ustulação. Ustulação é o forno. A gente melhorou a eficiência geral da ustulação. Ritmo, utilização, disponibilidade. Teve um outro grupo que atuou na lixiviação, aumento da produção de sulfato de cobre. Só para ficar claro, à medida que a gente aumenta a produção de zinco, o concentrado é o mesmo, que produz o cobre. Então, a gente aumenta também a taxa de produção de cobre, de prata, de cádmio. Então, seria necessário ter esse grupo aqui para não ter perdas de cobre. Bom, produção de solução neutra, que vai para a eletrólise, a solução de sulfato. Então, a gente tem que aumentar essa taxa de produção. Também na lixiviação, teve o de concentrado de prata. E na fundição, o grupo que a gente tem capacidade de fusão, mas a gente verificou que não teria capacidade de lingotamento. Então, a gente atuou nesse aqui. A gente vai falar especificamente sobre esse grupo G6 hoje. Bom, a unidade Juiz de Fora tinha capacidade produtiva de 97.500 toneladas por ano, onde o gargalo era a eletrólise. Bom, com a implementação da nova eletrólise, foi um investimento, foi um CAPEX, que é um outro projeto grande que a gente tem, que é o Polimetálicos, foi identificado que a fundição não teria capacidade para fundir toda a produção adicional de catodo da unidade. Então, o trabalho foi realizado visando aumentar a capacidade da fundição de 98.000 para 110.000 toneladas de catodo fundido por ano. Metodologia que a gente usou, o Lean TOC para identificar o gargalo e o Six Sigma para avaliar e priorizar as alternativas. Como é que é a governança? Como é que a gente faz as reuniões? É muito interessante até aplicar isso para o Six Sigma. As reuniões do TOC são diárias. Todo dia, a mesma equipe reúne para discutir o problema do dia anterior. Então, a gente começa a mapear, a aparetar os problemas e começa a tratar. E é interessante também que nessas reuniões diárias tem a presença de pessoal da produção e pessoal de manutenção, elétrica, mecânica, instrumentação, civil. E a gente tem reuniões semanais de follow-up com o gerente geral. Então, reúne um grupo numa reunião de processo e passa o follow-up do grupo. Indicador de presença, indicador de produção, todo mundo está reunindo, como é que está a metodologia, se está bem aplicada, tem auditoria. Um dos gerentes, geralmente, é o auditor do processo. Então, você mantém a qualidade do grupo de TOC.
Você não deixa cair com o tempo essa qualidade. Bom, então aqui a evolução do gargalo. A gente tem aqui, antes da entrada da nova eletrólise, a ostulação, capacidade de 110 mil, contando aqui com o ostulado de uma outra unidade da Votorantim, que é Três Marias. Hidrometalurgia, capacidade de 102 mil toneladas de cátodo por ano. Eletrólise tinha 95.700 e a fundição com 98 mil. Então, após a entrada da nova eletrólise, o que aconteceu? O gargalo viria para cá. A gente teria a possibilidade de produzir somente 98 mil toneladas. Estudo das alternativas. A gente poderia comprar uma lingoteira nova, que é sempre mais fácil, compra um equipamento novo, enviar cátodos para a fusão na unidade Três Marias, ou aumentar a produtividade do lingotamento da fundição. Alternativa 1 foi descartada não só pelo alto investimento, 3 milhões e 600 mil reais, como também pelo tempo de implementação. Um projeto desse a gente não conseguiria menos de 6 meses implantar. Bom, alternativa 2, rejeitada devido ao alto custo com frete. Unidade Três Marias fica aqui em Minas Gerais, mas o frete de Juiz de Fora para Três Marias, daí uns 600 quilômetros mais ou menos, né? Ida e volta. Bom, e a alternativa 3 foi avaliar as capacidades ocultas e a capacidade de fusão dos fornos atuais. Então, a gente verificou a capacidade de fusão das folhas cratóricas, a gente tinha capacidade, e aí aqui dentro da fundição a gente produz o zinco Special High Grade, que é o SHG, ligas de zinco, que são chamadas Zamac, e zinco em grânulos. Então, na parte de Zamac, não teve capacidade oculta. A gente estudou, não teve jeito, não tem como melhorar. Depende muito do mercado também, a parte comercial. Zinco em grânulos é um cliente só que compra, então não tem como melhorar muito. Então, restou a alternativa melhorar o lingotamento de 2 lingoteiras que a gente tem de Special High Grade. Então, aqui foi a oportunidade encontrada. A gente mapeou, fez a capabilidade do processo e a gente teria 93% de defeito em relação à meta proposta. Ou seja, numa produção diária, a gente teria 93% dos dias, em 100 dias, 93 dias fora do que a gente queria na meta. O que foi feito? A gente definiu a meta, fizemos um brainstorming, como aumentar a produção das lingoteiras, fizemos alternativas, e a alternativa selecionada aqui, tanto no ponto de vista de custo quanto tempo, foi sincronizar os tempos de todas as etapas do lingotamento. Essa lingoteira ela é automática, ela é uma bica, que ela faz um movimento de enchimento de uma, que a gente chama de coquilha, na verdade é uma forma. Então, tem o avanço da lingoteira, tem o enchimento da coquilha, tem o retorno do braço, da bica de carregamento, e mais na frente tem o carro empilhador, que ele pega e empilha, faz o empilhamento dos lingotes. Tudo automático. Então, aqui na etapa de fusão, levantamos esses X's aqui, na etapa de lingotamento, esses X's, e no empacotamento, no carro de carga, esses X's aqui. Priorizamos as variáveis, através de uma matriz de causa e efeito. Fizemos uma espécie de gráfico de barra, na verdade um Pareto, né? Onde priorizamos aqui ainda mais as variáveis, e saíram essas vazões, essas variáveis. Vazão de zinco, tempo de montagem do conjunto lingote, capacidade de fusão. Então, todas essas variáveis têm potencial alto de impacto na produção das lingoteiras, e elas foram priorizadas por isso. Aqui a foto da lingoteira, tem a bica de carregamento, o zinco fundido passa por aqui e enche essas formas. Tem o avanço da esteira, que a forma com o zinco líquido, ainda líquido, ela avança. Nesse caminho, ele solidifica, tem um sistema de resfriamento. E aqui o carro de carga faz o empacotamento dos lingotes de zinco. Então, aqui tem um plano de ação. As principais ações tomadas foi a otimização dos tempos de ciclo, para a redução do tempo de ciclo total. Teste em escala industrial. Como a nova eletrólise ainda não tinha saído do papel, ela não tinha aumentado a produção ainda, o que a gente fez? A gente parou a produção 2 ou 3 dias antes do teste industrial, para poder formar um pulmão e poder verificar se a gente, com as modificações, se a gente conseguiria atender ao que a nossa meta, chegar na nossa meta, para quando a nova
eletrólise entrasse, a gente já partisse ela com capacidade plena da fundição. Então, a gente analisou o sistema de refrigeração, fizemos as medições na lingoteira 1 e na lingoteira 2, e a conclusão é que a lingoteira, ela, no início, antes do projeto, ela trabalhava com a refrigeração, com a água de refrigeração fechada. E a gente começou a verificar que teria que trabalhar com essa água de refrigeração, que era original do projeto. Bom, então a evolução do gargalo foi essa aqui. Ó. Era eletrólise, com 95.700 toneladas por ano. Passaria para a fundição, mas a gente trabalhou antes. E veio para cá, para a Hidro, com 102 mil toneladas de cátodo. A Hidro hoje é o nosso novo gargalo. Então, a gente fez aqui as principais ações para controle, treinamento da operação nos novos padrões operacionais. Os tempos da lingoteira, que antes era, como a gente não tinha a capacidade plena da fundição, não utilizava a capacidade plena, os tempos eram setados pela operação ou manutenção, mas sem um padrão lógico. Então, esses tempos eles foram padronizados no SAP, que é o software de manutenção. Quando sai uma nota de manutenção, já vem os tempos pré-programados. Bom, implementação de checklist, definindo objetivos e metas para os turnos de trabalho, alinhamento do projeto de gestão para o processo da unidade, elaboração dos padrões e aplicação dos métodos definidos, e acompanhamento de gráficos e indicadores diários, produtividade das lingoteiras informatizado já no PI System. Então, a gente tem aqui a capacidade antes e depois. Antes, a gente chegava até a atender um pouquinho, atingir a meta, mas era muito inconsistente. 7% só dos valores acima da meta. Fizemos a análise estatística e verificamos que, estatisticamente, essa diferença é significativa. Bom, então, desde 2005, a nossa produção de cátodos anual e a nossa produção via lingoteira de SHG. Aqui foi o efeito da crise, por isso que a gente teve essa queda. Então, em 2010, a gente conseguiu bater o recorde de 104 mil toneladas. Ainda na Hidro, aqueles grupos que eu mencionei, aquele grupo 5, ele conseguiu fazer um trabalho e desengargalou aqui 2.090 toneladas. Então, através... Como é que é feito um grupo de TOC? O pessoal, a gente mapeou... Só voltar aqui um pouquinho. Bom, aqui. A gente tem a ostulação, tem um silo aqui de ostulado. É uma espécie de pulmão para lixiviação. Na lixiviação, a gente tem um tanque de solução neutra na eletrólise. A eletrólise é o nosso tambor. Ela dita o ritmo da planta. Então, esse tanque aqui ele é monitorado. A gente tem monitoramento, como é que é feito? É feito online, no PI System. A gente tem televisores de tela plana espalhados pela fábrica. E o pulmão está definido em horas. Então, o mantenedor, quando vai dar uma manutenção, tem que parar a eletrólise, ele tem o tempo já programado. Ó, eu tenho 3 horas de pulmão. Minha manutenção não pode durar mais de 3 horas. Ou então, eu tenho 1 hora de pulmão, a duração da manutenção vai ser de 2 horas. Eu vou reprogramar essa manutenção. Então, tem como o próprio mantenedor ele gerenciar a manutenção em função do pulmão. Já que o pulmão ele está online, atualizado a cada segundo, e está disponível para todos. Aqui na ostulação a gente tem o silo de ostulado e a gente faz o gerenciamento desses pulmões aqui. A gente tem esse pulmão também dividido em zonas. Tem a zona vermelha, que é aquela onde está crítico, a situação pode comprometer o ritmo do tambor. E toda vez que meu pulmão invade essa zona vermelha, é feito um tratamento de anomalia. Então a gente trata como se fosse uma anomalia. Tem uma faixa amarela, que a gente encara como normal, e tem a faixa verde, que tem uma gordurinha. Dá para a gente fazer uma manutenção. Bom. Resultado. O pessoal conhece lá como TOC, o pessoal não tem o conhecimento como Lean. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Então, o trabalho aqui tem a comunicação, o supervisor da fundição, o carro empilhador, a fusão de cátodos subindo aqui, a partir da implementação da nova eletrólise, e a fundição atendendo. Aí, em 2010, a gente
possibilitou a gente produzir 104.090 toneladas de catodo, aí, recorde histórico da unidade. Lições aprendidas. O foco nas ações críticas do projeto é fundamental para reduzir o tempo de implementação das ações e garantir resultados rápidos. Focar em poucos projetos essenciais à planta é fundamental para evitar a competição de recursos. É imprescindível ter disciplina para manter a rotina diária de reuniões e análise de dados. E nem sempre a alternativa óbvia é a mais adequada para a resolução de determinado problema. É necessário o estudo de todas as alternativas possíveis, até mesmo aquelas menos prováveis. Fiz aí o benchmark na apresentação. Muito obrigado a todos. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, qualquer contato, meu e-mail é esse aqui. Nós agradecemos a participação da Votorantim. Convidamos o senhor Gleidson Rocha, supervisor de processo da Vale, para apresentar o projeto Recuperação da Capacidade Produtiva, Usina de Britagem, Capitão do Mato. Boa tarde a todos. Já estamos chegando aí ao final do dia de mais um seminário Lean, ainda falta ainda mais 2 trabalhos, o nosso e mais um dos nossos amigos da Vale. A parte nossa da Vale que nós estamos representando é a parte de minério de ferro. O primeiro passo foi a parte aí de fertilizantes, agora a parte de minério de ferro. Ano passado nós tivemos o prazer de estarmos aqui representando também a mina de Vargem Grande, usina de Vargem Grande. Em função dos trabalhos exercidos, nós fomos convidados aí para uma outra unidade, a unidade Capitão de Mato, a unidade da Britagem. E lá nós já chegamos e conseguimos implementar já a metodologia Lean. Foi perguntado aí pela Josiane, né, o que é o Lean. Eu respondo. Lean sou eu, Lean é você, Lean é cada um de nós que tem a oportunidade de falar aquilo que pensa e falar, eu posso fazer melhor. Eu posso fazer no menor tempo, eu posso fazer com melhor qualidade e eu posso melhorar o meu ambiente de trabalho. Portanto, Lean somos nós. A Vale é uma mineradora pioneira com pessoas que trabalham com paixão, descobrindo e transformando recursos em ingredientes essenciais que fazem parte do dia a dia de todas as pessoas. Segunda maior mineradora do planeta, de ferrosos e não ferrosos. Logística, ferrovia, portos, geração de energia, hidrelétrica, biodiesel, eolítica. Nossos produtos estão presentes nos carros, nos computadores, em quase tudo que você usa. Meio ambiente e sustentabilidade nas florestas, ajudando a preservar milhares de quilômetros quadrados de áreas verdes ao redor do planeta. Nos rios, reaproveitamento de 76% da água que utilizamos. Na terra, com fertilizantes que ajudam na produção de alimentos. No ar, desenvolvendo e utilizando energias limpas e renováveis. A sede dela está no Brasil, com atuação em 38 países e 5 continentes. Nascida aqui na nossa Minas Gerais, na cidade de Itabira. Valorizar e investir nas pessoas que atuam conosco é a base para a conquista de novos desafios. Acreditamos na inovação como base do nosso desenvolvimento, para criar a mineração do futuro e alcançarmos a visão de ser a maior e melhor mineradora do mundo. Transformar, essa é a atitude que nos movimenta. Iniciando o trabalho Vale, não podemos deixar de falar daquilo que é Lean, né? 5 princípios, valor, ou nós vamos definir o que vamos ganhar. Cadeia de valor, vamos explorar. Fluxo, vamos desenhar. Sistema puxado, vamos buscar. Perfeição, vamos melhorar. Os 3 tipos de atividades, valor agregado, valor não agregado, mas necessário, e valor não agregado. Movimento desnecessário, transporte excessivo, defeitos, superprodução, estoque desnecessário, espera, processos excessivos. Quando a gente olha assim, a gente acha, puxa vida, isso aí pode colocar em quê? Em tudo. Para a nossa alegria, nós vimos hoje nos hospitais, vimos ano passado na indústria aeronáutica, vimos aqui dentro da siderurgia, já vimos em situações de alimentação, fábricas de plástico, automóveis, em tudo pode ser feito até dentro de casa. Podemos eliminar desperdício, reduzir tempos e melhorar o nosso ambiente que nós vivemos. Esse trabalho, não atingimento e sustentação da produção requerida.
Constante quebra de equipamentos, entupimento, transbordos, baixo desempenho da instalação, baixa autoestima. Depois você me cobre sobre a baixa autoestima. Objetivo, melhorar a produção da instalação da britagem Capitão do Mato em 5%. A produção média de 2010 foi 1.692 milhões de toneladas. 5% iria para 1.777. A meta desafiadora era 7%, 1.817. Aqui o nosso Project Chart. Quando nós analisamos melhor, em 2010 nós conseguimos 20 milhões e 303 mil, para um orçado de 22 milhões e 500. Aí vem essa pergunta, por quê? Por que foi tão baixo? 9,76% a menor. Uma diferença do grupo de trabalho dessa equipe nova, vocês vão ver o porquê. No primeiro trabalho, ano passado, nós buscamos a equipe de base. Os operadores, os mecânicos, os eletricistas, porque eles conheciam a planta da usina. Era um problema que a conhecia, que eles conheciam os detalhes, cada um tinha uma receita mágica no determinado equipamento. A gente precisava de unificar essa receita mágica e fazer um bolo que seria degustado por todas as equipes. Mas dessa vez, vocês vão ver a forma, nós já precisávamos das pessoas que estão ali para ser exemplo. Então nós combinamos, ora, nossa equipe vai ser formada pelos 2 gerentes, manutenção e operação, e pelos supervisores. Nós vamos bater no peito e falar, o problema é nosso. A equipe nossa, nós vamos fazer diferente. Nós vamos utilizar as ferramentas necessárias para fazer diferente. Traçamos o nosso cronograma, ele já fechado. Tivemos alguns inconvenientes que teve atraso, mas nós conseguimos fechar no tempo correto. Listamos todas as oportunidades possíveis. Olha, o problema está aqui na nossa frente. O que nós precisamos fazer? Listamos todos os problemas, traçamos a matriz Gucci. E definimos, então, que o problema seria o quê? Reduzir o atraso operacional na britagem. Dentro da Vale, na diretoria de Ferrosos, nós estamos na GFGL, que é a Gerência Geral de Vargem Grande. São as minas ali nas regiões de Nova Lima. Lá nós já conseguimos 4 trabalhos em 2 anos. Iniciamos em 2010, início de 2010. Estamos encerrando o ano agora com 4 trabalhos implementados, sendo que nessa gerência que eu estou agora, 2 trabalhos concluídos e iniciamos o trabalho lá em fevereiro. Quando a gente pega aqui na matriz, a gente vê que durante esse período, desde quando ela iniciou as operações em 2003 até 2010, nós tivemos um pico de produção em